Na Bíblia há 3 pessoas que nunca morreram. O primeiro foi Enoque. A primeira expressão de Enoque é encontrada em Gênesis capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5. 21. Quando Enoque viveu 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. E de nosso entendimento da Bíblia, sabemos que seu filho Matusalém era o homem vivo mais velho registrado nas Escrituras. Enoque era o bisavô de Noé. Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas diz que Enoque avisou sobre o julgamento vindouro do Senhor contra eles. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé, e falou do julgamento vindouro. Em uma época em que a maioria de seus colegas só tinha o registro de seu nascimento, Enoque foi apresentado como os outros, mas seu testemunho é atraente. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus. Sua vida forneceu um modelo para tantas pessoas ao longo de diferentes gerações. Pois nos ensina a viver para a audiência de um. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e a companhia de Deus. Sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5. 18 a 24. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado como Deus acabou de levá-lo. Talvez a comunhão tenha sido tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus falou sobre o homem de quem este mundo não era digno. Hebreus 11. 5 a 6. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. É uma grande garantia saber que Deus sempre preparará suficientemente e abundantemente para os seus, e cuida de nós com ternura, até florescermos de todas as maneiras milagrosas. João 4. 23 a 24. Deus está sempre procurando sementes fiéis e leais, que viverão suas vidas completamente para Ele. Estas são as embarcações através do qual Ele pode verdadeiramente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e do resto de seu descendente. Ele não morreu. Enoque é usado como exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que é que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passará fisicamente, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes que eles finalmente triunfarão sobre a morte. O segundo foi Elias. Elias nasceu na cidade de Tisbe. Ele foi levado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel. Governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, os israelitas se afastaram do Deus vivo e começaram a adorar Baal. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo tornou-o mais famoso. A história de Elias e os profetas de Baal começa quando o rei Acabe pergunta para Elias: É você mesmo, o perturbador de Israel? Então respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. 1 Reis 18. Acabe convocou todo o povo de Israel e os reuniu no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis 18-21. Elias mandou que trouxessem 2 novilhos e lançou um desafio. Os 450 profetas de Baal que estavam presentes deveriam matar um dos novilhos, montar um altar e depois clamar para que Baal acendesse fogo para consumir o novilho. Elias faria a mesma coisa com outro novilho, mas clamaria ao Senhor Deus de Israel para mandar fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, disse Elias. Os profetas de Baal e todo o povo concordou, e então os profetas de Baal mataram o novilho e o colocaram em cima do altar. Clamaram a Baal em alta voz para que mandasse o fogo, dançaram em volta do altar e se automutilaram. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou ocupado. De repente ele está viajando. Então eles passaram a gritar mais alto e entraram em transe, mas nenhuma resposta foi ouvida. Elias montou o seu altar com 12 pedras, cavou uma vala ao redor, colocou o novilho em cima e pediu para que o altar fosse molhado com 4 jarras de água. Mandou que molhassem o altar 3 vezes e a água já escorria enchendo a valeta. Na hora do sacrifício Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18-37. Então desceu fogo do céu e o Senhor queimou completamente o holocausto e também secou a água da valeta. Todo o povo se ajoelhou gritando: só o Senhor é Deus. Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem presos e levados ao riacho de Quizon e lá os matou. Certo dia Elias encontrou Acabe e falou: certamente o Senhor Deus de Israel não trará mais chuva a Israel nos próximos anos. A chuva voltará apenas mediante a minha palavra. Depois disso, Deus pediu que Elias fosse para o riacho de Querite, que ficava a leste do rio Jordão. Lá ele seria alimentado por corvos e beberia a água do riacho. Elias fez como o Senhor lhe ordenou e sobreviveu às margens do riacho por algum tempo, até que este secou porque não chovia mais sobre a terra. Deus ordenou que Elias fosse para Serepta para encontrar-se com uma viúva, ela haveria de alimentá-lo. Elias é levado aos céus. Elias e Eliseu pararam às margens do rio Jordão. Então Elias tirou seu manto, enrolou ele e bateu na água 2 vezes. As águas se dividiram e eles passaram pelo meio do rio, em terra seca. Ao chegar do outro lado, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado? Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito, me dê a porção dobrada do teu espírito profético, respondeu Eliseu. Elias afirmou que se Eliseu visse o seu arrebatamento, o seu pedido seria atendido, caso contrário, não seria. De repente, enquanto caminhavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e levou a Elias. Eliseu observou todas essas coisas e disse: meu pai, tu eras como os carros de Israel, e os seus cavaleiros. 2 Reis 2-12. A unção de Elias repousou sobre Eliseu e este nunca mais o viu. A terceira são os cristãos no fim dos tempos. Agora estamos entrando na profecia, que ainda está para acontecer como está escrito. Embora não sabemos a hora exata em que Jesus voltará, experimentará as dores da morte, os cristãos no fim dos tempos experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também há os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provará a morte. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixe seus comentários se estão preparados para o arrebatamento. Deus no coração de todos.